Olá, meu povo, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da região sudeste. Fizemos uma pausazinha na última videoaula para dar uma falada sobre os sucos de laranja. Espero que você tenha entendido muito bem aí sobre as dúvidas do suco de laranja. Ok, pessoal? Agora a gente vai continuar na região sudeste aí. Vamos nessa. Tá lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho da produção industrial da região sudeste. É responsável por 60% da produção brasileira. Por que isso justamente ocorreu no Sudeste, gente? Professor, eu achei que fosse mais, 60% da produção industrial brasileira, eu achei que fosse mais. Preste bem atenção, gente. 60% só na região Sudeste, o resto, os 40%, vai distribuir na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Ou seja, sobrou aí 10% para cada um, vamos dizer assim. Então, região Sudeste com 60%. Nós vamos entender por que essa produção foi tão grande, tão alargada na região Sudeste. O que aconteceu que a região Sudeste foi tão inflada de indústria desse jeito. A gente vai analisar item por item, ok, pessoal? A riqueza gerada pelo café, a presença de políticos vindos de um desses estados no contexto nacional e a grande quantidade de mercado consumidor impulsionaram de forma mais intensiva o progresso dessa indústria. Vamos trabalhar um ponto de cada vez aqui. A riqueza gerada pelo café. Gente, a imigração, vou falar em São Paulo, tá? Vou falar em São Paulo. A imigração chegou em São Paulo, desenvolveu novas técnicas no plantio de café e tal. A riqueza gerada pelo café e tudo o que aconteceu ali. Bom, o que acontece? Existe nos anos 30, mais ou menos, anos 20, há uma crise do café. Internacionalmente, o preço do café cai muito. Então, quem estava produzindo café estava praticamente pagando para produzir, porque não vendia mais. O cara, vou produzir café. O cara produzia e ele gastava 10 para produzir aquele saco de café. 10. Só que na hora de vender, o cara queria pagar 2. Ou seja, ele gastou 10 para produzir, o cara queria comprar por 2. Isso gerou uma crise mundial gerada através do café. É uma coisa incrível, que muitas pessoas se suicidaram e tudo. E eles, a medida que os fazendeiros tomaram foi queimar o seu café. Não, vamos queimar o café, vamos destruir a nossa produção, que é para o café ficar cada vez mais raro e levantar o preço. Essa medida não funcionou nada, eles queimaram tudo, teve muito suicídio, teve tudo isso, mas não funcionou. Então, quem tinha ainda alguma riqueza guardada, deveria reinvestir isso em alguma coisa. Então, o café sai de cena, o cara estava com dinheiro ainda no bolso. O que eu vou fazer? Vou investir na indústria. Então, por isso São Paulo deu o primeiro passo. São Paulo foi o maior produtor de café do Brasil. São Paulo deu o primeiro passo porque acabou o interesse do povo reduziu o interesse do povo pelo café. Mas não é no Brasil que eu estou falando, pessoal, isso é o consumo internacional. O Brasil vendia seu café para a Europa, o melhor café, né, vamos dizer assim, para a Europa, ou o caso da laranja, mais ou menos assim, para a Europa. Ok, pessoal? Outro item que nós falamos aqui foi a presença de políticos, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Espírito Santo eu não vou nem falar tanto, mas São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Sempre tem um político no contexto brasileiro que domine aquela região, que domine a política brasileira. Então, é complicado. É complicado. Sempre vai ter um político que chame a responsabilidade para o Estado dele e traga também os seus lucros, para as suas melhorias. Por exemplo, uma estrada de ferro, uma ferrovia, né? Uma melhoria numa rodovia, para melhorar o escoamento de produção e tal. Então, o político ele tem uma força enorme no desenvolvimento de uma região. Ok, pessoal? Quantidade de mercado consumidor. Olha, pessoal, eu produzo sabão. Se ninguém compra o sabão, não tem como eu crescer. Mas como as cidades do Sudeste estavam muito inchadas, muita gente, então o mercado consumidor era muito grande. Então as indústrias começaram a vender desesperadamente, porque o mercado interno já era muito grande. Inclusive, há uma questão sobre as últimas crises internacionais que falam que o Brasil só conseguiu sobreviver porque o consumo interno do Brasil é razoável.
razoável. Não falei que é muito bom, mas é razoável. O Brasil produz carro, mas consome carro. O Brasil produz arroz, mas consome arroz. Produz feijão e consome feijão. Então o cara que produziu arroz, ele não ficou no mato sem cachorro quando a crise internacional de 5 anos atrás estourou. Ah, o que eu vou fazer com o meu arroz? Não, o Brasil consome o seu arroz, come o arroz que produz. Tá claro isso, pessoal? Então, o mercado consumidor brasileiro, ele é um mercado considerável, beleza? Então, vamos nessa. Ainda hoje, existe sim uma supremacia na quantidade de indústrias que estão instaladas na região sudeste. Porém, é observada uma desconcentração gradativa devido a alguns fatores. Deixa eu explicar isso aqui primeiro, gente. As indústrias estavam concentradas no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, no centro de Minas Gerais, Belo Horizonte, no centro de Vitória. Mas Vitória é um pouco menos. Vamos chamar esses 3 estados aqui a razão. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As indústrias estavam concentradas naquelas posições ali. Então, alguma coisa fez com que essas indústrias que estavam concentradas saíssem buscando ou outros estados, ou outros municípios dentro do mesmo estado. Ou seja, não, estou aqui na capital, então eu vou lá para o interior. Por que ele decidiu isso? Simplesmente porque ele acha bonitinho, porque ele acha legal sair do centro de São Paulo para ir para Campinas, por exemplo. Ah, não vou instalar minha fábrica aqui não. Eu vou para Campinas porque o ar de Campinas é mais puro. Não tem nada a ver, pessoal. É tudo questão financeira, tudo questão de dinheiro. Nós vamos estudar esses itens agora. Tá lá. Ó. Preço muito elevado. Preço do solo muito elevado. O IPTU é um imposto predial territorial urbano. Esse IPTU fez com que a fábrica do cara que estava instalada lá no centro de São Paulo, ele tem um IPTU, ele paga lá 10 mil reais de IPTU na fábrica dele. Ano que vem, já, esse ano de 2014, próximos anos, 2015, 2016, os próximos anos já vão ter aumentos no IPTU de São Paulo. O último prefeito atual de São Paulo já aumentou o IPTU. Isso faz com que as empresas que estão ali no centro ali falem, não, então eu não vou ficar aqui não. Aqui está muito caro, estou pagando muito IPTU, estou pagando muito imposto, eu vou para outro lugar. Ele vai para onde o IPTU é mais barato. Então o preço do solo em São Paulo, esse aqui é o termo, o preço do chão, do solo em São Paulo, ele cresceu desesperadamente. Isso aconteceu também no Rio de Janeiro também. A especulação cresce muito. Hoje você tem o metro quadrado no Leblon, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro, está equiparado ao metro quadrado em Nova York. Sei, né? É uma comparação meio esquisita. Mas o preço em Nova York, que é a capital financeira do mundo, é esquisito. O Leblon está caro demais, então a especulação. Então o solo ficou muito caro. Opa, vou sair daqui e vou para o interior. Primeiro item, ok? Segundo, preço da mão de obra foi crescendo. Eu tenho uma fábrica de carros que eu preciso de um cara para apertar o parafuso com uma ferramenta aqui, aquela ferramenta. Aperta o parafuso. O cara passa 8 horas do dia dele fazendo apertando o parafuso. Esse trabalhador, ele precisa muito de desenvolvimento técnico para fazer isso? Não precisa. Então, um trabalhador com preço mais barato, ou seja, com nível de escolaridade menor, ele cumpre essa missão muito bem. Porém, os trabalhadores dos centros, dos grandes centros, começaram a estudar, começaram a elevar o nível de conhecimento. E isso fez com que a mão de obra se tornasse muito mais cara. Então ele falou, não, então, opa, peraí, o chão está caro, vou para o interior. Opa, os trabalhadores aqui estão cobrando demais, vou para o interior. Segundo item. Terceiro item, dificuldades ambientais próximas ao grande centro. O solo está caro, o IPTU está caro, vou para o interior. A mão de obra está cara, vou para o interior. Outra coisa, a política ambiental dos grandes centros está maior. Eu não posso soltar fumaça, eu não posso jogar esgoto. Para eu jogar esgoto eu tenho que ter uma estação de tratamento. Para eu soltar fumaça eu tenho que botar filtro. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então a pressão ambiental nos grandes centros aumentou. Opa, vou para o interior também. Então essa desconcentração
dos grandes centros em direção ao interior, ou até mesmo outros estados, se deu por causa disso. Se deu porque o solo está caro, porque a mão de obra está cara e porque o preço ambiental, a questão ambiental. Existe internacionalmente aí o que chamam de mercado de carbono. Né? Só que o mercado de carbono ele não é de estado, ele é nacional, ele é um país. Né? O mercado de carbono é o seguinte: todo mundo tem uma cota para soltar fumaça no planeta. Uma cota. Só que tem países que soltam menos fumaça porque são menos industrializados. Vamos ser bem claro, bem direto. Você pega, por exemplo, o Congo, na África. O Congo tem direito a soltar fumaça, mas não solta fumaça porque quase não tem indústria, ou tem menos indústria. Então, o direito que o Congo tinha de soltar fumaça, ele vende para os Estados Unidos soltar. Ele vende mesmo. Opa, peraí, eu só estou soltando, das 10 toneladas que eu tenho direito, só estou soltando 5 toneladas. Então, eu tenho direito de soltar 5. Ele vende para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos pode poluir 5 a mais. Ok? Mercado de carbono, o nome disso. Pessoal, tá aqui, olha. Mesmo que os custos com o transporte cresçam pelas grandes distâncias do consumidor, fica mais lucrativo para essas empresas levarem suas produções para o interior, que muitas vezes as atraem com ajudas fiscais, alívio dos impostos. Isso aqui é importante. Alívio fiscal, ok, pessoal? Isenção fiscal, alívio fiscal. Isenção é quando tira o imposto. E o alívio é quando o cara vai lá e paga menos imposto. Então, o cara está com problema com a mão de obra, que está cara. O cara está com problema ambiental que toda hora a Secretaria de Meio Ambiente vai lá e dá uma multa no cara. E o cara está com problema que IPTU está caro pra caramba. O cara, não, então eu vou sair daqui, vou para o interior. Quem que é a minha empresa aí? Eu vou gerar lucros, hein? Eu vou gerar impostos, eu vou gerar emprego. Quem que é a minha empresa? O prefeito lá daquela cidadezinha do interior. Olha, eu quero sim, eu quero a sua empresa aqui. O que você tem para me oferecer? Tem energia elétrica? Tem água em abundância? Tem. E o que você vai me dar de imposto? Eu vou te aliviar alguma coisa. Ou então não vou te cobrar imposto. É assim que funciona. Então ele vai e acaba parando nessa cidade do interior. Mão de obra mais barato, IPTU mais barato e políticas ambientais menores. E em quarto lugar também fica mais fácil ele ficar lá porque ele negocia diretamente com os órgãos administradores daquela região. Legal, pessoal? Por fim, pessoal, botei aqui um quadro do desenvolvimento industrial brasileiro. Está lá. Ó. Esses pontinhos aqui, eles marcam as concentrações das indústrias no Brasil. Dê uma olhada como é que no interior lá do Amazonas quase não tem nada. Olha. Quase não tem nada. Centro-Oeste tem menos coisa, região Sul alguma coisa, menos no extremo Sul, lá no Rio Grande do Sul, mas a região Sudeste está carregada. Está lá, olha. Tá mostrando aqui, tá bem claro, olha, pessoal, que aqui o interior, o interior recebeu muitas firmas lá, olha, recebeu muitas fábricas. O litoral nem se fala, né, pessoal? O litoral já é normal. Como a gente falou desde o início do nosso curso no Explicador Virtual, o interior está claro que, o litoral está claro que ele recebe mais indústrias, proximidade do escoamento, o navio chega aqui e leva para a Europa e tal. Tranquilo. Agora o interior foi atraindo a galera. Olha o Goiás, região de Catalão, como a gente falou. Olha o interior de Goiás, como é que está sempre cheio de firmas lá. Então, pessoal, a indústria foi para o interior, recapturando o preço do solo, mão de obra, pressão ambiental e foi parar lá no interior. Ok, gente? Aqui, ó, eu coloquei 2 exemplos. Olha. Campinas, que é o ramo tecnológico, também chamado de Vale do Silício brasileiro. Isso daqui é uma brincadeira feita com o Vale do Silício dos Estados Unidos, ok? Então, nos Estados Unidos nós temos o Vale do Silício, que é a fabricação de material, componentes eletrônicos, e Campinas está na vanguarda de tecnologia no Brasil. A robótica está em Campinas. Robótica é aquela indústria que produz os robôs e tal. E temos São José dos Campos, que é o ramo de aviação, a fabricação de aviações, onde está sediada a Embraer, que é um orgulho nacional. A Embraer produz aviões para o mundo inteiro e tem encomenda da Embraer para vender seus aviões lá, os seus Brasílias, os seus RJs, os seus Tucanos. Esses aviões produzidos no Brasil estão sendo vendidos para o mundo inteiro e eles são disputados pela alta confiabilidade e pelo baixo custo. Os aviões da Embraer são muito mais baratos do que os aviões da Boeing, por exemplo, ou da McDonald's.
O McDonald's não é do lanche não, tá pessoal? É uma fábrica de aviões. Ok, pessoal? Pessoal, a gente vai encerrando essa videoaula por aqui. Na próxima aula a gente está de volta. Um grande abraço.